De Bíblia eu conto, pode aumentar o som. Na FM Benfica o programa é bom. Fernando Braga vem compartilhar histórias que fazem o povo sonhar. De Bíblia eu conto, cultura popular, livre conversa pra emocionar. Na sintonia dessa estação tem conhecimento, inspiração. Inspiração. Cada entrevista é uma viagem, cada leitura. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite aos telespectadores, internautas do programa podcast, né? Bíblia Eu Conto. Hoje nós teremos uma apresentação especial, entrevistaremos um bibliotecário, né, com propriedade, com conhecimento e expertise em relação a licitações. É um campo que o bibliotecário pode atuar, né? E, na verdade, atuar, né? E é uma oportunidade que o programa traz no sentido de apresentar, né, a classe biblioteconômica, né, aos bibliotecários e até mesmo alunos de biblioteconomia, que é isso que a gente tem intenção de trazer aqui, esses conteúdos diferentes, fora da caixa, apesar de eu entender que é de dentro da caixa, né? Mas é um campo um pouco explorado pela biblioteconomia a nível de ensino, né? E eu acredito que a gente vai oportunizar esse conhecimento para que a universidade, quem sabe, convide o nosso convidado, né, para fazer uma fala, uma palestra dentro da universidade. Também aproveito para, antes de tudo, normalmente eu inicio o programa fazendo uma autodescrição, né, para que a gente também atenda ao público com questão, em relação à questão da acessibilidade. Eu sou uma pessoa clara, de cabelo branco, né, óculos preto, camisa preta, né, uma pulseira dourada do lado direito e um relógio do lado esquerdo. Ao fundo, a televisão, passando as publicidades, né? E o estúdio como é que se diz? E tem também uma mesa de madeira, né? Também quero comentar, dentro do programa, a gente procura trazer algumas informações de oportunidade de emprego, variedades, né, dentro da área da biblioteconomia. E queria fazer menção à questão da eleição, né, da eleição que vamos ter em outubro deste ano, para compor a nova gestão do Conselho Regional de Biblioteconomia e Jurisdição de Ceará e Piauí. Será em outubro, né? Eu acredito que os bibliotecários, na verdade, procurem o Conselho para obter mais informações sobre isso, que a posterior traremos com mais detalhes, inclusive até temos pretensões de convidar alguns conselhos, alguns bibliotecários, aliás, para que a gente divulgue a questão da próxima chapa, né, os participantes da próxima chapa, e fale aqui no programa, né? E quero aqui aproveitar, né, neste programa, vamos ter uma entrevista com o bibliotecário Railson Almeida. Quero, antes de tudo, agradecer, Railson, por ter vindo, aceito o convite, né? Entendo que a sua participação aqui vai engrandecer o nosso programa, nosso canal, e espero que também os colegas assinem, compartilhem, nos sigam, para que dê visibilidade ao canal e o programa Bíblia Eu Conto. Railson Almeida, né, graduado em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Ceará, graduando em Direito pela Unicet, com mais de 10 anos de experiência na área de licitações, iniciou sua trajetória como analista de licitações e pregoeiro do Conselho Regional de Administração do Ceará, de 2014 até 2019. Né? Atuou, como analista de licitações no grupo Sinergia Médica, Prefeitura de Fortaleza e Calmed, né? Atualmente ocupa o cargo de coordenador de licitações do grupo Coap, onde Coap, desculpa, foi verdade. Onde é responsável pela otimização dos processos licitatórios, né? E é isso. Acredito que
é um bom currículo, viu, para um aluno de biblioteca recém-formado, né? Quer dizer, a verdade, um bibliotecário recém-formado. Se eu não me engano, você tem 2 anos, né? Tenho. Railson. E às vezes quando a minha pretensões de falar aqui dentro do programa é muito de falar de legislação. É por isso que às vezes eu fico querendo falar auto em vez de atuar, né? Enfim, é só uma correção, porque não é a primeira vez que eu estou com esse vício de falar autuar em vez de atuar. Enfim, então, Railson, é o seguinte, a ideia de lhe trazer aqui é de a gente oportunizar as pessoas conhecer o bibliotecário além do campo de bibliotecas. Tradicional, né? Do tradicional, exatamente. E aí, eu entendo que o que você faz é um conhecimento muito interessante, é um meio que a gente sabe que circula recursos, né, muitos recursos, e é um diferencial que o bibliotecário pode mostrar por ser bibliotecário, né? Eu acho que é um segmento, é um campo de mercado que o bibliotecário pode diferenciar pelas suas competências e atribuições que ele tem na área da biblioteconomia. Aí eu lhe pergunto, qual é a relação que você enxergou quando você estava no conselho de administração? Você teve a oportunidade de estagiar nesse segmento, né? Estava estagiando lá, e você teve a oportunidade de conhecer esse segmento. E aí lhe despertou, e com certeza você deve ter feito alguma relação, vínculo com a biblioteconomia. Me faça um relato aí de qual é a relação da biblioteconomia e o que você enxergou na biblioteconomia dentro desse campo de licitações, para você contribuir com a classe aí, com pessoas que estejam interessadas. A relação, hoje, eu vejo total. Hoje eu acho que é uma relação muito forte entre a biblioteconomia e a área de licitações, né? Primeiramente, eu queria agradecer o convite. Fiquei muito feliz em estar participando aqui desse podcast, essa entrevista aqui. Parabéns, né, pela organização, pela iniciativa. Eu sei, eu venho lhe acompanhando pelo destino aí, a gente se encontrou em algum momento e ficou. Né? Isso, lá no Conselho de Administração. Conselho de Administração, foi. E você tem uma forma carinhosa de me chamar. Que presidente, exatamente, eu estava presidente, né, e a gente foi fazer uma visita lá, e aí ele me chama de todo mundo que passa na presidência não deixa de ser presidente. Deixa de ser presidente. Né? Muito obrigado aí pela atenção. E aí foi carinho, né? E foi interessante um breve relato, um ingresso no Conselho de Administração. Isso. Logo que eu entrei na Universidade Federal do Ceará, em 2013, final de 2013 para 2014, e aí eu sempre gostei muito do movimento estudantil, e acabei que um rapaz, ele era estagiário do CRA, ele perguntou se eu conhecia alguém da biblioteconomia que eu pudesse indicar. Eu falei, rapaz, tem eu. Acabei indo. A gente se conhece, né? Do potencial pode agregar, né? Entrei no Conselho de Administração para poder organizar a biblioteca do Conselho de Administração. Estava saindo da UES, da biblioteca da UES, pública da UES, e indo para o CRA. Ao entrar no CRA, a questão de acho que 6 meses depois, o presidente do CRA perde a eleição. Era o Ilailson na época. E aí a organização da biblioteca já não era prioridade. O que é muito ruim, né? A gente vê muito, né? O que acontece em escolas, que o ambiente da biblioteca, né? O ambiente de multimeios, né? Que chama hoje, ele não é talvez a prioridade de tudo o que deveria ser. Com certeza. Porque é ali onde gera a criatividade, onde estimula, né, novas ações na área da informação. Então, quando o presidente do CRA sai e entra o novo, surge uma oportunidade no setor de compras. E foi a primeira vez que eu tive acesso à licitação. Eu não sabia o que era. Na licitação, geralmente, quem está nessa área ou é do direito ou é da administração. Tanto que na administração você tem essas compras públicas e no direito você tem muito direito administrativo que todo mundo que dessa área já sabe mais ou menos o que é licitação. Na biblioteconomia, né, bibliotecário você já não tem muito. Bibliotecário de licitação aí é menos ainda. Menos ainda, com certeza. Mas eu tive a felicidade de ter
bons mestres, né, bons professores, né, na área de licitação, e isso me ajudou muito a ter essa segurança, essa pouca segurança que eu tenho hoje na área, né? E aí, de lá para cá, foram algumas empresas, alguns desafios, vários cursos, né, muito estudo, muita leitura, e hoje eu vejo que a relação da biblioteconomia com a licitação ela é total, porque você vê, a responsabilidade do bibliotecário, ele é organizar aquela informação e ela ser útil para o usuário. Isso. Né? Não adianta de nada eu ter vários documentos, vários livros, vários arquivos, várias informações, vários dados e não ser bem utilizado. Então, a licitação, ela tem, desde a sua, hoje na nova lei, a 14.133, desde o estudo técnico preliminar, que você ainda não sabe o que você vai comprar, contratar, a equipe ainda está estudando qual vai ser o objeto daquela licitação. Estudo técnico preliminar, depois você vai para um termo de referência, depois você vai para um edital, depois desse edital você vai para uma situação externa, que é uma disputa com as empresas. Depois dessa disputa com a empresa, você escolhe um vencedor, executa. Então, tudo isso são dados. São dados do início ao fim. Né? Desde qual é o preço estimado que eu vou usar para aquele processo, qual é o histórico que eu tenho daquele processo, sem aprendendo com o tempo. Então, a administração pública ela tem que ter muito planejamento, ela tem que ter muitos dados, mas não basta ter muitos dados se você não tratar, né, esses dados. A gente está hoje numa sociedade de milhares de dados, mas nem sempre aquele dado ele é fidedigno, é exato. Né? Então, o profissional da informação, o bibliotecário, ele tem essa responsabilidade de tratar isso, de organizar, né, e repassar. Então, é uma relação total, né, e que vai para vários ambientes de atuação, né? Não só em ambientes educacionais, mas tribunais, você vê muito bibliotecários, hospitais. Com certeza. Né? Eu entendo, Railson, assim, a título de licitação, hoje a internet ela facilita a questão da busca dos produtos que você está trabalhando, vendendo, né? Às vezes você representa uma instituição no sentido de que fornece aquele produto que você está participando da licitação, mas às vezes acontece um processo licitatório que você não tem aquele produto, mas que você pode buscar na internet, né? E isso talvez tenha também a relação com o bibliotecário, ele tem essa afinidade com a busca da informação, com a busca daquele item que está com dificuldade de encontrar, às vezes até fora do país, e o bibliotecário ele tem esse mecanismo de pesquisa, né? E tu pode falar alguma coisa nesse sentido? Assim, você já ouve essa necessidade de uma busca que mais assim apurada, digamos assim, que facilitou para ter o conhecimento na biblioteconomia? Quando eu estava me formando em biblioteconomia, eu já estava muito dentro da área de licitação. Eu quis trazer para o meu TCC justamente esse repositório, né? Como é que... E eu utilizei o Diário Oficial da União como um exemplo. Né? É como achar, desde o sistema booleano, de achar a pesquisa textual, pesquisa pelo período, e eu vejo o dedo do bibliotecário, da bibliotecária em tudo isso. Desde de uma pesquisa simples que você vai colocar lá, o que você quer. Então, assim, trazendo para a área da licitação, como você perguntou, e aí como é que você acha esses produtos, esses itens? Eu percebo também que quanto mais refinado, né, quanto mais filtrada aquela pesquisa, aquela busca, mais chance você achar aquilo que realmente você quer. Por exemplo, se eu estiver representando uma empresa que venda café, e aí ela vai querer fornecer café. Então ela vai pesquisar quais são os órgãos que estão comprando café. Exatamente. Então, hoje, principalmente nessa transição da antiga lei para a nova lei, é tudo sistematizado, é tudo na nuvem, tudo online. Então, se você pesquisar nas transparências dos órgãos públicos, né, que todo órgão público tem por obrigação manter, né, de acordo com a lei, essa transparência atualizada. Então, você consegue ver o histórico de quem compra café, né, e qual tipo de café, e qual é o preço do café.
Então, hoje você tem condições de ter um resultado dessas pesquisas muito, muito assim, forte, né? Muito fidedigno para você tomar a decisão. Então, você, além das transparências dos órgãos públicos, você vê os históricos de compra, isso aí é para qualquer cidadão ver. Isso aí é até uma dor que eu tenho, ninguém olha muito. Ninguém olha muito, por exemplo, ver o que é que a prefeitura da sua cidade está comprando, o que é que o estado onde você reside. Quanto está comprando. E quanto está comprando e como está comprando. Como tá comprando, né? Então, para além das transparências, também existem softwares, né, privados que eles ajudam também a fazer. Eles aglutinam, né? Eles por exemplo, se eu tiver um software que eu coloque café e eu vá filtrando lá quais são os estados do Brasil que compram café, né? Com uma organização de maior preço menor. Então, hoje tem ferramentas também que auxiliam bastante nessa busca. Já chegou a situação de você conversar com o seu superior e falar assim, alguns termos técnicos da biblioteconomia como descritores, e ele não entender naquele momento, assim, assim, uma situação assim que a gente conhece, né, pela biblioteconomia, né, e ele talvez assim, procure, às vezes nem fala em palavra-chave, digamos, ele fala o nome do produto, né, e você começa a usar a terminologia, e aí aquilo ali já criou algum embaraço, assim, alguma coisa desse sentido? Eles se assustam mais quando, assim, você é bibliotecário, né, já começa assustando aí. Mas esses termos técnicos só ajudam aí, são termos que, como você disse, palavra-chave, todo mundo sabe o que é palavra-chave. Exatamente. Né? Repositório, o pessoal conhece. Isso. Classificação, indexação, aí já assusta um pouquinho. Ou então eles acham que é uma coisa mais simples, mas a gente tem uma ordem, né? Um sistema, né? decimal um pouquinho extenso. Isso. Mas, assim, isso não assusta, não. Pelo contrário, faz dar segurança. Né? Recentemente, agrega, né? Agrega. Recentemente, tivemos que fazer um plano documental, né? E também uma tabela de temporalidade. Isso uma empresa terceirizada, né? ela fazendo isso. E ajuda bastante o conhecimento da biblioteconomia, porque a gente sabe como é que é o caminho, né? Primeiro a gente começa de uma área mais ampla até uma área menor. Né? Na licitação, basicamente, nós temos 4 formas de organizar a documentação de uma empresa. Certo. A habilitação jurídica, a habilitação técnica, a habilitação financeira e a habilitação fiscal. Né? Então, cada habilitação dessa, ela começa de um balanço patrimonial. E aí ele vai restringindo até um livro, depois ele vem para um balanço, depois vem para uma DRE, depois ele vem para uma demonstração de mutações. Isso tem que estar organizado, Isso tem que estar organizado. Isso. Então, e principalmente, hoje em dia, vivemos numa geração de compliance, de cultura, que é muito, assim, prevalece, né, diante de outros assuntos. E essa cultura, esse compliance, ele só se permanece vivo se tiver sistemas organizacionais, sistemas que independem de pessoas, sistemas que se eu sair hoje desse ambiente, o sistema vai estar lá e para quem chegar aqui vai estar manualizado, vai estar organizado. Então, tudo funciona através dessa organização. É poder dar sequência no trabalho, né? E através daquelas informações de manuais que você deixou lá pelo compliance, né? Vai dar condição da pessoa da sequência do trabalho. Eu tive a oportunidade, nem biblioteconomia eu fazia, de vivenciar um processo licitatório representando um irmão que tinha uma construtora, né? E a gente foi participar. E no caso, eu só fiz, na época, era presencial, né? E aí a gente levou a documentação, foi aberta e a gente chegou até a ganhar. O detalhe, olha o detalhe, que isso é importante, que eu acho onde o bibliotecário faz a diferença. Tinha esquecido não sei se foi a data, se eu não me engano, de colocar a data. Ele assinou, mas não colocou a data. E a empresa, em segundo lugar, claro, que ele procura falhas para derrubar a outra empresa, né? E aí ele chamou a atenção da
da comissão, né? E a comissão repassou para mim esse detalhe que, por conta disso, ia desclassificar. E aí eu, ingenuamente, perguntei se eu não podia colocar a data ali, já que eu estava ali como representante. Estava com a procuração, mas eles, não pode. É um documento que tem que se vir lacrado e foi aberto à frente de todos, jamais pode ser. Mas por falta de conhecimento, por isso que eu acho interessante o que você está passando aqui, é a ideia de como é que é um processo, um bibliotecário com conhecimento na área de licitação, porque faz um diferencial, como o bibliotecário na biblioteca, o arquivista no arquivo. Se você tem um conhecimento diferenciado, você pode fazer a diferença dentro da sua área, né? E eu acredito que um bibliotecário com esse conhecimento de licitações, ele pode trazer pode até trazer benefícios para ele mesmo, porque ele pode montar uma estrutura física, né, de uma empresa para prestar serviço para outras empresas, né? Tipo assim, hoje você trabalha para uma empresa. Um bibliotecário, ele pode fazer um trabalho de assessoria, de consultoria, nesse sentido de participar de processo licitatório, prestando serviço para várias empresas, fazendo serviço, exercendo serviço, exercendo atividade de biblioteconomia nas licitações, tipo, participando de pregão, assim, acessando aquela plataforma, dando lance com autorização, claro, previamente negociado com a diretoria da empresa que ele representa. Ele pode fazer isso, ele tem esse segmento também nesse campo de licitações. Aí você conhece essa atividade fora, digamos assim, seria o profissional bibliotecário com conhecimento de licitações, prestando serviço para a empresa? Autônomo, digamos assim? Olha, eu tenho que ser sincero que é uma coisa muito específica, né? É uma área bem específica. A biblioteconomia em licitação. Isso. Apesar de que o bibliotecário ele tem uma responsabilidade de padronizar, né? De deixar como padrão a forma que ele organiza. Porque, veja bem, eu lembro que na biblioteca da UES, foi o primeiro estágio, eu tive uma excelente mentora lá, Jordana. Ela já está no IFCE. IFCE. E ela deixava um manual lá para mim, que eu não tinha WhatsApp na época, acredito que não. Que eu não precisava nem consultar ela. Eu consultava o manual. Acho que, na verdade, ela está na UFC, viu? Está na UFC? Já foi para a UFC? Acho que ela está na UFC, eu sei quem é. Eu acredito que ela é bem disciplinada. Então, assim, essa questão do padrão, de padronizar as informações, de organizar, isso é responsabilidade do bibliotecário. São 4 anos, para alguns, para outros mais, que eu passei muito tempo para me formar. É porque tu trabalhava, né? Porque eu trabalhava, né? E estudava. Não fazia as grades normais. Né? E a biblioteconomia não tinha à noite, né? Não tem. Então, a gente, para trabalhar, tinha que se revirar nos 30. Isso. Se virar nos 30. Então, assim, essa parte de organizar a documentação, ela é uma necessidade, uma carência de todas as empresas. Toda empresa, ela é uma fonte de dados, né? Além de captar também. Então, se aquilo não estiver bem organizado, se não estiver bem tratado, boas decisões não vão ser tomadas. Com certeza. Então, o bibliotecário ele pode, sim, fornecer esse serviço de organização documental para os gestores tomarem suas melhores decisões. Como? Seja em licitações, seja em documentação da empresa. A documentação da empresa tem que estar em constante atualização. Isso. O bibliotecário, ele é um profissional que tem que entender de um pouco de tudo. Exatamente. Não tem como ele entender só daquele, ele tem que entender. Eu acredito que com a vivência das licitações ele vai tendo essa visão do mundo, né? Vai. Então, assim, mundo, de comércio. É total relação, né? A licitação não é um bicho de 7 cabeças. Ela tem uma lei, segue aquela lei, né? Para alguns estados e municípios, eles seguem uma lei, para estatais, eles seguem outra, apesar delas se conversarem, essas leis. Isso. Então, não tem como fugir daí. Qualquer pessoa pode entender a letra da lei, a lei seca, como a gente costuma chamar, e não foge disso. Não tem como ficar achando coisa, né? Tem um entendimento legal
esse entendimento legal, ele também tem muitos outros entendimentos que foram jurisprudenciados. Isso. Tem vários doutrinadores também, apesar de ser de outras áreas, principalmente do direito, mas que é esse mundo, né? Não tem como a gente fugir daí. Então, eu consigo enxergar a potência que o bibliotecário tem em atuar em licitação. Porque ele consegue, diferente dos outros, como o advogado, como o administrador, ou outras áreas que atuam com licitação, de entender que, epa, preciso organizar isso aqui. Eu preciso deixar isso aqui claro para os outros, não é só para mim. Eu não vou organizar isso aqui só que eu entenda. Eu vou organizar isso aqui para qualquer pessoa consiga entender. Então, tem uma tradição forte de, rapaz, eu vou classificar aqui, eu vou organizar isso aqui. Então, eu acho que isso é um diferencial muito grande. Aí, eu tô falando um detalhe, 2 pontos aí, de organizar, né, e da organização. Lá atrás você falou da documentação. Eu lembro que quando eu comecei a participar de licitação, eu tinha o maior cuidado e gostava de deixar ela com um aspecto com aquela organização. Eu fazia capa, fazia sumário, eu trazia na íntegra a questão da biblioteconomia que eu tinha do meu conhecimento para aquele processo, né? Eu fazia capa, fazia sumário, para cada documento eu criava uma capa identificando aquele documento, que era uma forma também até de não errar. Né? Eu fazia o checklist e colocava lá CND, aí botava lá, são 6 de falência, de tributos, de ISS, tributos federais, de ISS, faz, ISS, né, também, e FGTS e trabalhística, quer dizer, todas as certidões eu colocava uma capa, e o meu concorrente vinha grampeado, só com aquelas certidões, a minha chegava um calhamaço assim de folha, né, quer dizer, eu tinha aquele cuidado, talvez até pela biblioteconomia que eu tinha, né, no meu sangue, e aí eu fazia nos processos essa questão. E aí entendo que e o meu conhecimento em licitações foi assim, tipo assim, como a gente diz no dia a dia, assim, no ditado popular, na marra, né? Eu entendo que você teve oportunidade já melhor, porque você teve um estágio dentro do conselho grande, né? E depois foi para um setor de licitações. Hoje você tem competência para até ministrar e tem um conhecimento que você já deu umas oficinas, fez umas oficinas. Acredito que você pode, se você quiser falar alguma coisa, que a gente pode até pensar na oportunidade, que eu penso assim, que você pode levar esse conhecimento para a universidade, né? E dar essas oportunidades para os alunos de biblioteconomia conhecer isso, né? E enxergar nisso um campo que pode atuar, né? E aí você pode até falar alguma coisa como esses cursos, como essas oficinas, que eu acho interessante que numa oportunidade, quem quiser, né, que tiver a oportunidade de querer contratar, chamar o Railson, ele está à disposição. E depois a gente, no final, nas considerações finais, ele pode passar esses contatos para que no futuro, quem quiser, tiver interesse, chamá-lo para fazer essas falas ou até mesmo uma oficina. Você pode falar alguma coisa, Railson, nesse sentido de uma oficina? O que é que você promove, como é que faz, o que é preciso? Né? E aí, para você falar sobre esse processo licitatório, né? De processos licitatórios. Na biblioteconomia, eu não via muita coisa sobre essa área de licitação, não. Não né? vi, não. Mas eu bebia na fonte de outras, né? De outras referências, né? Digamos assim, na área. E, logicamente, quando eu total disposição de passar esse conhecimento. Eu sei pouco, mas o pouco que eu sei muito, né? Com certeza. Então, assim, quando a gente passa o conhecimento, a gente acaba aprendendo. Porque a gente quer passar o que é de mais relevante, mais atual, então a gente se esforça, né? Então, assim, para os estudantes que estão interessados nessa área, mais voltado para o direito administrativo, apesar da licitação não ser restrita a nenhum tipo de curso, né? Não tem graduação para licitação. É como você tinha falado antes da gente começar aqui. É um conhecimento. Né? É um conhecimento que pode ser aplicado. Com certeza. E cada profissional vai utilizar aquele conhecimento da melhor forma. A questão é que o bibliotecário ele tem no seu DNA a organização. A organização documental. Né? A lógica
documento, É. as terminologias em relação à indexação. A guarda, né? né? A importância daquele registro futuro. Isso, né? exatamente. Eu acho que isso aí contribui bastante para exercer essas atividades de processos licitatórios, né? Em setores de licitações, enfim. Ele pode contribuir até, caso ele não tenha essa afinidade com ser pregoeiro, digamos assim, que também é um cargo que existe nas instituições públicas, né? O pregoeiro, Sim. né? Que faz as atividades, que está lá por trás dos bastidores, né? A pessoa da licitação está fora, externamente, né? E o pregoeiro está internamente, né? É isso. Você também, se você quiser, tipo assim, falar contigo. Se puder disponibilizar meu contato, fique à vontade. A gente vai disponibilizar. Eu acho que é importante, é interessante, né? O intuito desse programa é justamente isso: divulgar, compartilhar a informação para que contribua para o crescimento da área, né? Eu acho que a biblioteconomia ela necessita dessas contribuições pessoais, profissionais, para que, compartilhando com a área, né, você possa disseminar até a nível de Brasil, até por conta, mesmo porque o programa está sendo visto a nível de Brasil, né? Então, nada mais justo de você estar disponibilizando e até porque você pode contribuir para uma pessoa até do Rio Grande do Sul, lá do Amazonas, aqui de São Paulo, quer dizer, Não e tem fazer mais limite, né? Na globalização. Exatamente, e fazer esse diferencial para a área, contribuir para o crescimento da biblioteconomia. Enfim, eu acho que o que a gente conversou aqui deu uma noção da relação da biblioteconomia com atividades de licitações, né? Setores de licitações, e creio, Railson, que você é uma pessoa privilegiada, assim, a título de ter essa oportunidade de ter estagiado, não afastando de biblioteca, claro, né, mas que a biblioteconomia contribuiu bastante no aprendizado desse serviço. E foi onde abriu as portas, né? Eu nunca conseguiria ter chegado num estágio se não fosse por uma graduação. Exatamente. Então, você não sabe o que é que vai vir pela frente. O estudante, ele não tem garantia com diploma, mas o mais importante é o caminho que ele vai traçar até aquele diploma. Né? São as pessoas que ele conhece no decorrer do caminho, as oportunidades que ele tem no decorrer do caminho. A biblioteconomia só tem aqui no Ceará, na Universidade Federal do Ceará ainda, eu acho. E também na UFCA, né? Em Juazeiro. E que não deveria ser difundida em vários outros ambientes. As pessoas tinham aquela vontade de informação estar sempre aqui para poucas pessoas, ter restrito e tal. Pelo contrário. Quanto mais difundido, quanto mais acesso, né? Quanto mais acesso, hoje o mundo é do acesso. Exatamente. É quem tem acesso. Então, o acesso está aqui no celular para todo mundo. Né? Então, assim, eu acredito que tem que difundir, pode me colocar à disposição no que eu souber, do que eu não souber, eu sou curioso, eu vou atrás. Com certeza. E eu estou à disposição para poder desmistificar esse mito. Licitação, é coisa errada. É coisa... não é. É coisa transparente, é coisa pública. Que quanto maior a informação e o conhecimento, melhores são as tratativas. É isso que eu vejo no meu dia a dia, na minha realidade. A gente vê tanto aquele negócio que acaba normalizando, então você sabe melhor como é que lida, né? Com certeza. Railson, você falou de um ponto agora que me chamou a atenção de uma reunião que eu tive agora pela manhã com os professores, né? E a gente falando eu não posso desvincular, não é a pauta, mas eu estou muito envolvido e estou muito empolgado com este guia que eu estou lançando, inclusive no congresso agora em Curitiba, do Congresso de Biblioteconomia, né, que vai ser de 15 a 17 em Curitiba, e a gente vai ter a oportunidade de lançar no stand da FEBAB o livro, o guia, né, o nosso guia em defesa da biblioteca escolar. É um guia informativo de legislação e entidades em defesa da biblioteca escolar. E o professor lá falou, né, eu achei que foi super bacana, porque às vezes existe... eu estava lá falando com 6 professores e eu comentando que o professor readaptado, que fica lotado na biblioteca, ele está de forma irregular, mas ele não está de forma irregular, ele não é porque ele quer.
É porque a instituição, o governo, a secretaria colocou ele lá, um espaço que é do bibliotecário. Não necessariamente que não é, que tem dá a impressão que o bibliotecário não quer o professor lá. Ao contrário, eu até disse, olha, o professor ele soma. Se o professor readaptado e entender que o bibliotecário vai ocupar o espaço dele lá na biblioteca e ele vai agregar, ele vai acabar esse mal-estar que existe, né? Que o professor não gosta de biblioteca. Eu tenho a impressão que isso não existe, mas me parece que acontece, né? E eu achei bacana foi que o professor disse assim, olha, Fernando, essa questão de ter acesso à informação, como você falou, se na minha época de estudante, que eu estudei em escola pública, soubesse que a escola tinha a obrigação de ter a biblioteca, que você está trazendo aí no seu guia, eu tinha brigado, lutado para que a biblioteca tivesse a escola, porque a gente via as escolas, os diretores fechando a biblioteca para botar a sala de aula, e é o que acontece, a realidade é essa. E aí ele diz, olha, pois esse guia ele traz isso, ele traz essa informação, ele traz a motivação para que o bibliotecário, não só o bibliotecário, porque eu trago para a sociedade, o meu livro, o meu guia é focado para a sociedade. Claro que eu conto com os bibliotecários também. A minha ideia é que os bibliotecários, somando-se com a sociedade, reivindiquem, exerçam o papel de cidadania, reivindiquem, defendam a biblioteca escolar. Eu fugi um pouco aqui da pauta, mas porque você falou um ponto que eu me lembrei deste professor hoje falando isso, eu achei muito bacana, porque às vezes você não vê um professor assim defendendo com assim, muita força a questão da biblioteca, né? Porque ele sabe que aquele espaço ali pelo menos deveria saber que é do bibliotecário, né? Mas é uma questão de disseminação, questão de trabalho, de conselho, e por aí vai. Mas, enfim, voltando aqui, para finalizar, você poderia dizer em poucas palavras, Raio, já que você com certeza falou muito e falou bem, né? Assim, a relação direta, digamos assim, da licitação com a biblioteconomia, assim, assim, um ponto assim, que você enxerga que seja assim, crucial, que a biblioteconomia contribuiu assim, com a questão licitação, do seu conhecimento de licitação, a sua operação em exercer essa atividade na licitação, digamos? Eu acredito que o registro das informações enquanto fatos, por exemplo, você tem um processo, ele tem uma vida útil. Isso. Ele tem um início, um meio e um fim. E muitas vezes esse processo, um processo licitatório, ele demora anos para finalizar. E vamos supor um processo que demorou 2, 3 anos. Tem várias informações no decorrer desse tempo. E o bibliotecário ele consegue enxergar onde buscar aquela informação, linkar com a outra, conversar, tem que estar muito lado a lado com o jurídico. Isso. Para poder fazer uma tese que tenha sentido, que seja robusta. Então, o bibliotecário, eu vejo que é um profissional que linkou isso, né? Assim, que ele pode linkar. Com certeza. Ele pode pegar essas informações registradas, hoje em dia na internet, 100% internet. Ajuda, né? Saiu de um pregão presencial para um pregão eletrônico, por exemplo. Então, eu vejo isso. É saber linkar a organização documental com e como passar isso para outros setores, né? E o bibliotecário não tem outra profissão que organize melhor uma informação e passe para um usuário do que a nossa. Com certeza. Então é isso, eu agradeço mais uma vez a participação dos internautas, né? E peço que assine o programa, né? O canal, siga e compartilhe, né? Compartilhe o máximo, chame os colegas, mostre para que a gente consiga crescer e agradecer, Railson, pela sua participação aqui. Creio que vai estimular, vai até, tenho certeza que a universidade vai lhe chamar
no sentido de contribuir para os alunos. Eu creio que isso vai acontecer logo, logo, até porque a gente enxerga, pelo menos aqui na universidade, eu vejo alguns professores que têm a relação com esse campo, né, que poderá mostrar aos alunos a relação de biblioteconomia e licitação. É isso. Se você quiser falar alguma coisa para finalizar, desde já agradeço a tua vinda para cá e participação no programa do canal Bíblio Eu Conto, né? Estamos aqui contando, né? E aí você pode finalizar, se você quiser ir. Eu espero que você continue firme e forte, parabenizar pela essa ação, né? É como você falou, acho que no primeiro episódio, é um retorno que você dá pela sociedade, aquilo que você teve. Então, é muito gratificante, é bonito de ver você com essa vontade de devolver. Né? Poucas pessoas fazem isso, então, infelizmente. Né? Então quem sabe a gente não estimula, né? E conte comigo. Com certeza, eu tenho certeza disso. Eu só quero que você saiba disso, que eu agradeço demais. Fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que você lembrou de mim, certeza. Me ligou. Na mesma hora eu falei, rapaz, vamos. E horário, o tempo é o seu. Então, parabéns e espero que seja só sucesso aí, tá bom? Muito obrigado. E agradecer mais uma vez e dar um abraço aí, até logo. Logo, logo faremos aí o 4º episódio. Eu não sei se, não lembro se no início eu falei que era o 3º, né? E a gente está aí, batalhando, trabalhando para ver se promove a biblioteconomia. A ideia do programa é essa, é disseminar atividades, serviços, assuntos, pautas, não só da biblioteconomia, né? Logo, logo vou trazer da arquivologia e museologia. Eu estou trazendo mais biblioteconomia porque eu tenho mais afinidade, tenho mais estreitamento com as pessoas da biblioteconomia, mas eu também tenho acesso ao pessoal da arquivologia e museologia. Então é isso aí, muito obrigado e até mais, um abraço. De Bíblio Eu Conto, pode aumentar o som na FM Benfica, o programa é bom. Fernando Braga vem compartilhar histórias que fazem o povo sonhar. De Bíblio Eu Conto, cultura popular, livre conversa pra emocionar. Na sintonia dessa estação tem conhecimento, inspiração. Inspiração. Cada entrevista é uma viagem, cada leitura